Essa é a primeira aula do curso de ótica geométrica. Para começar, eu já vou fazer um experimento muito simples. Vou pegar esta canetinha laser aqui e vamos fazer um experimento. Eu vou diminuir a luz ambiente, só um minuto. Pronto. A minha canetinha laser está emitindo luz para a palma da minha mão. Pronto, é esse o experimento. Por quê? Porque eu preciso... Vou voltar a luz ao normal. Eu preciso classificar algumas coisas, organizar antes de começar a falar da ótica em si como um todo. A primeira coisa que eu vou classificar é da onde vem a luz, ou seja, as fontes de luz. Essa canetinha, tá? Ela é, a princípio, para mim nesse experimento, a fonte de luz. Ela produz a própria luz. Então, como ela produz a própria luz, eu vou chamar ela de fonte primária. E eu só tenho dois tipos. Primária, que produz a própria luz, como essa canetinha, como o sol, como uma lâmpada acesa, como uma vela acesa, ou uma fonte secundária, que, resumindo bem, são todas as outras fontes de luz. Eu, por exemplo, agora aqui, sou uma fonte de luz secundária, porque eu não produzo luz. Eu estou refletindo luz da minha iluminação da sala aqui. E assim, praticamente quase tudo que não produz a própria luz. São fontes secundárias. Fechou. Legal. Agora também preciso classificar a fonte em relação ao tamanho, à dimensão. Ela vai sempre ser classificada de acordo com o meu interesse no estudo do fenômeno. Eu posso considerar a fonte de tamanho pontual, ou seja, eu vou desprezar o tamanho da fonte em relação ao fenômeno e tratar ela como um ponto. Como basicamente esse ponto laser na palma da minha mão. Eu posso considerar um pequeno pontinho emitindo luz a partir da minha mão. Como eu posso levar em conta a minha mão como um todo como uma fonte de luz? Depende do fenômeno, eu vou usar a ideia da fonte extensa, ou seja, uma fonte que tem extensão, tem tamanho, ou vou considerar até uma fonte de extensão, mas ponto a ponto. Aí, de acordo com o fenômeno que a gente vai estudando, a gente vai classificando e vai escolhendo para nós qual é a melhor forma de abordar o problema e usando a fonte pontual simplesmente ou uma fonte extensa. Toda vez que eu vou mostrar para alguém ou ensinar um fenômeno de ótica, eu preciso representar a ótica. Não dá para ficar fazendo experimento o tempo todo. Eu preciso ser capaz de colocar isso no papel e mostrar. Então, como é que eu vou fazer? A partir dessa ideia de experimento, a luz laser aqui, para mim, é um bom exemplo, porque esse raio de luz, eu vou chamar exatamente assim, raio de luz. Eu vou representar por um segmento de reta orientado, que vai ser a orientação é da onde ela sai para onde ela vai. Eu preciso mostrar para quem está vendo o meu desenho uma explicação sobre ótica, da onde a luz está vindo para onde a luz está indo. Então eu vou usar uma representação de um raio de luz. Mas quando tiver muitos raios de luz, por exemplo, uma lanterna deste tipo assim, né? Eu tenho muitos raios de luz, eu posso fazer isso e chamar de feixe de luz. Eu vou ter basicamente também três tipos de feixe. Paralelos, feixe bonitinho, bem comportadinho, um feixe divergente, onde a luz sai de um ponto e se espalham, ou um feixe de luz convergente, elas vão todas em direção a um ponto só. Está aí a representação aqui no caderninho do lado. Aqui no caderninho do lado. Esse caderninho é uma boa. Eu acho que é isso aí que você devia ir anotando da aula. Se você quer fazer anotações, essa é a melhor anotação para fazer. É um resumo que eu já estou fazendo junto com você enquanto eu vou fazendo a aula. Outra coisa que eu preciso definir antes da sequência ao estudo de ótica é que a ótica tem basicamente três princípios. Que significa o quê? Que tudo que vai ser dito nesses três princípios precisa ser obedecido daqui por diante. Então, por princípio, a ótica geométrica considera que a luz se propaga em linha reta. Eu chamo de princípio da propagação retilínea. Tá? Ou seja, a luz só se propaga em linha reta. Ela vai fazer curva. Se fizer curva, não é ótica geométrica. Então, parou. Segundo, o princípio da reversibilidade. Significa que nenhum sentido é preferencial para a ótica. Se a luz sai da direita para a esquerda, ela pode muito bem vir da esquerda para a direita sem sofrer nenhum tipo de mudança. Se o caminho é esta linha reta para ir, o caminho vai ser esta linha reta para voltar, se ela quiser. Não tem preferência de sentido. A luz caminha nos dois sentidos sem nenhuma preferência. Então, a luz é totalmente reversível. E o terceiro princípio é o princípio da independência dos raios de luz, que é bem legal. Você viu no experimento de laser que você não consegue ver o feixe de laser. Só quando a luz bate numa superfície.
Ainda bem. Porque senão, como eu sou uma fonte de luz, todos esses meus raios de luz, se você estivesse vendo, você não estava me vendo, você estava com um transtorno visual. Então isso é legal. A luz que sai, por exemplo, do meu braço, passa por aqui e você não vai perceber, porque ela não é perturbada com a presença da luz que sai aqui do meu nariz e chega até você. E assim por diante. Então, os raios de luz, quando se cruzam, eles não interferem no outro. Não muda nenhuma característica do raio de luz que ele tinha antes do cruzamento com qualquer outro raio. Vamos aplicar então um pouco desse conhecimento. Se você, nesse experimento aí, ilumina o patinho com uma única fonte de luz, a sombra tem exatamente o formato do contorno do objeto. Isso prova que a luz se propaga em linha reta, porque senão a forma da sombra seria diferente da forma do objeto. Mesmo que você coloque uma segunda fonte de luz, a forma da segunda sombra ainda é o contorno do objeto, obedecendo obviamente o ângulo de cada fonte. Isso prova a independência dos raios de luz, ou seja, você ter mais de uma fonte iluminando não deforma o princípio de propagação retilínea. Então, pelo menos dois aí já estão justificados. Vamos seguir nessa ideia da propagação retilínea da luz. Imagine agora um farol e uma pessoa parada do lado. O Sol pode ser considerado uma fonte de luz paralela, de raios paralelos, porque ele está muito distante. Com essa ideia, eu vou ter que o raio de luz vai projetar uma sombra do farol e uma sombra também da pessoa. Estas sombras, com relação à altura de cada objeto, vai formar uma relação de triângulo. Pronto, já entrou aí a ótica e a geometria. Então eu consigo fazer uma relação de semelhança de triângulos, das relações entre a altura e o tamanho d de cada sombra, e consigo definir, sabendo 3 medidas, uma quarta medida. Esta ideia de usar o Sol como uma fonte de raios paralelos já foi usada muito tempo atrás, antes de Cristo, por Eratóstenes. Ele queria não provar, mas calcular o raio de curvatura da Terra, porque ele não precisava provar, ele já tinha certeza que a Terra era redonda. Então ele só fez uma estrutura, bolou um experimento para poder medir o raio de curvatura da Terra. E o experimento foi tão bom, foi tão bem medido, que ele chegou a 40 mil quilômetros, que é muito boa aproximação pelas medidas que ele fez na época, antes de Cristo. Bom, isso encerra a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau!